E agora? Saiu o áudio? E agora? Saiu o áudio? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá na escuta? Estão me ouvindo? Ah! Agora sim, uma boa noite, jovem! E daí, tudo na paz? Já chega escrevendo de qual cidade você está falando, bora! Hoje nós estamos aqui para a cidade, estamos na praça, porque lá no rancho está sem internet e eu marquei aqui com meu amigo Rafael de Francesco da gente fazer uma live, da gente participar. E eu já vou chamar ele aqui. Vamos achar o Rafael aqui. Cadê o Rafael? Rafael. Aqui, se eu já chamar ele aqui. Aí a solicitação. Bora. Eu aceitei que não deu certo. Ó o Alfredo, lá de Santa Catarina. Seja bem-vindo. Oh, e daí, Rafael? Boa noite, meu amigo. Tudo na paz? Boa noite. Tudo certo, Marcos? E aí com você, como é que estão as coisas? Bem, graças a Deus. Olha o Leomar entrando aí, Paulo Afonso, alguns alunos aí da Doma Intensiva. Legal. Rafael, Tá me ouvindo, ah, você tá me ouvindo bem? eu estou. E daí, e o som aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui tá tranquilo também. Tudo certo. Maravilhoso. Rafael, para as pessoas que ainda não te conhecem, se apresente aí, por gentileza, meu querido. Claro, então vamos lá. Primeiramente, muito obrigado, Marcos, pelo convite. Fiquei super feliz. Assisti a sua live anterior com o Funcho. Foi uma live incrível, aprendi muita coisa. Para mim é um privilégio estar aqui podendo conversar com você e conhecer essa galera nova aí. Então, mais uma vez, muito obrigado por me chamar. Bom, meu nome é Rafael. Opa, travou só para mim? Alô? Será que travou só para mim ou é o meu que travou aqui e eu não estou sabendo? Vai. Será que é o meu que travou aqui, gente? É... Rafael, travou aí, meu amigo. Alô? Travou geral? E aí, Paulo? Travou geral. Travou o meu aqui também, então? Equitação interativa entrou. Ué, deu ruim. Rafa caiu do carro. Só o dele. Ah, só o dele travou? Então, não estou vendo você. Sério? Vamos aqui chamar o Rafael novamente. Bora, ué. Aê, Voltei? agora sim. A gente leva os tombos, mas volta, né? Ah, isso daí é normal. É isso aí. É, Então, eu ó, tava falando, tava volta de agradecendo, novo né, na primeiro, apresentação. eu tava te agradecendo primeiramente o convite, para mim é uma honra estar aqui, e vou falar bem rápido, então, para a gente A poder honra é seguir minha. adiante aí. Meu nome é Rafael de Francesco, eu sou aluno de equitação, né, tô aprendendo a montar cavalo desde os 5 anos de idade, então já tenho aí uns 27 anos. Sou proprietário de cavalos também desde os 6. Tem uma história bem bonita aí de vida, né? Com cavalos. Ganhei meu primeiro cavalo de um médico, então sempre tive cavalo ao longo da vida toda. Sou formado em psicologia, mestre em desenvolvimento humano. Desde a minha formação, desde a minha graduação na faculdade, eu venho seguindo minha carreira profissional no meio equestre, então já vai fazer 10 anos que eu estou aí atuando depois que eu me formei
como professor de equitação e como treinador de cavalos, né? Também sou especialista em ecoterapia, trabalhei por 7 anos com ecoterapia. Inclusive, mandar um abraço para o Milton, que acho que está aí assistindo também. O Milton, a gente se conheceu dentro desse contexto, é um outro cara espetacular, com uma abordagem incrível com relação aos cavalos. Então, hoje meu trabalho é direcionado aí para o desenvolvimento humano de forma holística, né? A partir do relacionamento com o cavalo. Então, trabalho com equitação terapêutica e equitação ética, tentando trazer aí uma jornada de autoconhecimento a partir da relação com os cavalos. É isso. Top, top. Bom, para quem eu tô vendo que tem algumas pessoas aí que são diferentes, que normalmente não estão na live. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Cordeiro, ensino a você montar no voar no primeiro dia, com segurança, sem coisa e sem pulo. Eu sou mentor e desenvolvedor do método DIM, Doma Intensiva de Moares. E claro, normalmente eu faço a live ou em casa ou no rancho Polican. Eu sou de Londrina, mas eu mexo aqui tem uma parceria aqui no Rancho Polican em Santo Antônio do Paraíso, pertinho, 80 quilômetros apenas. Só que desde sábado à noite, rapaz, teve uma ventania aqui, tá? E eu tive que vir aqui para a praça da cidade, porque desde sábado à noite tem internet no rancho. E só vou arrumar amanhã. Então, é por isso que a iluminação não está tão boa, talvez não esteja tão adequada hoje, sabe? Mas aqui nós não dá desculpa, nós tá para resolver. Boa, é isso aí. Quem quer faz Rafael, acontecer. Diga lá. cara, mas aquele filme seu, Psicologia do Cavalo, tá? Aquele estudo que você apresenta, você não tem ideia o quanto já me ajudou. Você não tem ideia o quanto abriu a minha mente aquela live sua, cara. É mesmo? Poxa, fico muito feliz. Verdade. Eu não tinha, porque eu estava buscando informação sobre comportamento, tá? E aquela live sua, para mim, foi um divisor de águas. Quando a gente entende sobre o mundo do cavalo em si, sobre os 5 sentidos, rapaz, aquilo para mim foi, cara, eu fico lisonjeado de você estar participando comigo hoje. Poxa, porque se você obrigado. sabe o quanto você já me ajudou com aquela live. Valeu. Obrigado mesmo. Essa live ela é até engraçada hoje. Primeiro que assim, né? Essas videoaulas todas que estão no YouTube, especialmente essas duas teóricas que tem, que é uma de psicologia equina e a outra é de horsemanship. Elas são bem uma síntese, bem enxugada mesmo do que a gente tem aí já de conhecimento, né, disponível nas literaturas acadêmicas e até disponível também com os grandes representantes do bom horsemanship no mundo, né? Ela é só uma síntese da síntese, um resumo do resumo que traz ali muito conteúdo, mas de forma bem enxugada, né? Tem muita coisa lá, inclusive, hoje, né? Eu assistindo há pouco tempo, que eu já discordo de mim mesmo, muita coisa ali que eu já reformulei, né? Eu acho que isso é muito bacana e acho que é muito importante também de ser dito, porque o conhecimento, na verdade, ele é uma coisa viva, né? E ele vai se transformando ao longo do tempo. A gente vai experimentando novas coisas, ressignificando outras coisas, deixando de lado algumas coisas que não fazem mais sentido, agregando coisas que passam a fazer sentido, né? E de repente resgatando coisas que a gente deixou lá para trás também e que voltam a fazer sentido, né? E nessa live eu acho que tem muita coisa bacana, mas também tem muita coisa que eu já reformulei, né, dentro do meu horsemanship, dentro da minha forma de abordar o cavalo e o universo equestre. Mas eu fico muito feliz que até hoje, que nem você falou, até hoje eu recebo muita gente procurando pelo meu trabalho a partir desses vídeos do YouTube, né? Tem o do horsemanship, como eu comentei com você, tem outros também, outras videoaulas. Ainda, mas eu vou assistir. Então, depois você me passa o título aí, que eu vou anotar aqui que eu vou assistir.
assiste lá que a gente conversa depois e troca uma ideia. Eu acho que é até interessante de fazer isso de repente ao vivo também para o pessoal acompanhar, porque vão ter vários assuntos que acho que são interessantes para todo mundo que é do cavalo. Essa videoaula de horsemanship eu acho até mais curiosa, inclusive, do que essa outra da psicologia equina, porque ela traz alguns dados históricos, sabe? De como aconteceu, como essa relação foi sendo desenvolvida ao longo dos tempos aí e tudo mais. Que top! Eu não sabia dessa aí, eu não achei ainda não, ué. Mas então Tá lá, tá lá. vou procurar. Eu já sou inscrito no seu canal, então vou procurar lá. Fico feliz. Obrigado. Ô, Rafael, e cara, essa semana eu vi um story seu e eu anotei aqui para te fazer essa pergunta. Ué, tá boa, né, que minhas anotações? Espera aí. Ó, eu anotei aqui uma pergunta para você. Olha, agora melhorou muito o áudio, hein, Marcos? Melhorou? Melhorou. Top. O que é respiração no diafragma e para que serve? Boa. Então, eu publiquei essa questão da respiração diafragmática porque me perguntaram, né, qual que era a primeira coisa que eu ensinava para os meus alunos. E aí eu interpretei essa primeira coisa que eu ensinava para os alunos a partir do momento que os alunos montam no cavalo, né? Então, a primeira coisa relacionada diretamente à equitação mesmo. E aí eu falei da respiração diafragmática, que eu faço isso com todos os alunos, independente do nível de experiência, na verdade, que eles têm com o cavalo, se é uma pessoa já profissional, ou se é uma criança, ou se é um adulto, homem, mulher, se teve ou nunca, se está montando a primeira vez ou já montou várias vezes, não interessa. A primeira coisa que eu converso com eles sobre é sobre a respiração diafragmática, que na verdade a respiração diafragmática ela tem várias funções ali, ela vai ter vários impactos, né, no corpo da pessoa. Mas a respiração diafragmática, ela é eu vou chamar de técnica, mas todo mundo sabe fazer, todos nós fazemos de forma inconsciente nos momentos em que vamos dormir, por exemplo, que é uma respiração que a gente usa para expandindo o nosso abdômen. Então, ao longo do dia, ao longo do nosso dia a dia, especialmente no mundo moderno, especialmente nós homens, a gente tende a respirar, vou levantar um pouco aqui para mostrar, a gente tende a respirar com o peito. Enche o peito, infla o peito e o ombro, né? Expande o ombro e depois solta o ar do peito. Ou seja, a gente está constantemente com o abdômen travado. O abdômen sustenta essa parte do nosso corpo, vamos chamar aqui superior, né, do nosso peito e ombro, fica imóvel e aí a gente infla o nosso peito de oxigênio e toda essa parte superior, né, da nossa cavidade torácica, do pulmão, na verdade. A gente direciona o pulmão para cima. Isso tem uma série de impactos, inclusive mentais e emocionais, né? Eu sou psicólogo, sou suspeito para falar, mas eu acredito que 80% dos transtornos de ansiedade, transtornos de humor no geral, são em consequência da gente não aprender a respirar. Mas então a respiração diafragmática a gente vai direcionar tanto a inspiração, né, tanto encher o nosso corpo de oxigênio, quanto a expiração, quanto soltar o ar para o abdômen, especialmente para a região inferior do abdômen, lá depois do umbigo. Então a gente infla, eu vou até publicar um vídeo essa semana para falar, mas a gente infla a barriga e solta o ar do abdômen. Quanto maior a amplitude desse movimento, quanto mais a gente conseguir encher essa parte de baixo da nossa barriga de ar e depois tirar o ar dali, mais benefícios ela vai trazer para a nossa equitação, na verdade para a nossa vida de forma geral, tá? É uma prática muito, muito bacana da gente adquirindo ao longo dos dias aí, praticando mesmo, observar a nossa respiração, não precisa controlar a frequência, só direcionar ela para o abdômen inferior. Mas ela é muito importante na equitação por alguns motivos. Primeiro, porque ela vai trazer uma sensação de presença. A partir do momento que a gente passa a observar a nossa respiração, a gente passa a se conectar conosco. E não tem nada mais importante da equitação, nada não, né? Mas uma das coisas mais importantes na equitação
é justamente a atenção sobre si. É saber o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Uma vez que é impossível a gente conseguir conversar com um animal ou ter o mínimo de controle possível com um animal de 500 quilos, se a gente não tiver muito consciente que nós estamos, ou satisfatoriamente, principal ponto que eu queria destacar da respiração diafragmática, que é a atenção sobre si estar presente naquele momento, não pensando em outra coisa, não pensando necessariamente em fazer até o cavalo fazer algo, mas em estar ali, naquele lugar, prestando atenção em si. A segunda coisa que a respiração diafragmática traz de benefício, e ela é fundamental, é uma oxigenação do nosso sistema, do nosso organismo maior, o que vai contribuir para que as nossas ações sejam mais coerentes com aquilo que a gente está propondo. Tá? É o mesmo princípio da meditação. Isso, por aí. Depende da meditação, né? Mas é o mesmo princípio, sim, que é um nível de concentração, né? Uma atenção direcionada. E a terceira coisa, e aí o pessoal, né, da biomecânica, se tiver alguém aí que entende bem de biomecânica, especialmente do cavaleiro, pode até me dizer se eu estou errado ou se eu estou certo, mas quando a gente faz a respiração diafragmática, a gente necessariamente tem que estar com o abdômen descontraído. E um abdômen descontraído implica em um quadril possivelmente descontraído. E é óbvio que o quadril vai depender também muito do abdômen, da musculatura lombar, que também tem que estar descontraída, e da musculatura da nossa perna, né? Para ele estar totalmente descontraído. Mas um quadril descontraído é um quadril que não briga com o cavalo. É um quadril que não impacta no dorso do cavalo. É um quadril que se move com o cavalo. Então, exercitando a respiração diafragmática, a gente provoca uma descontração no quadril que vai facilitar para que o cavaleiro tenha um ajuste biomecânico sobre o cavalo melhor, porque ele vai acompanhar ali o movimento do dorso longo do animal sem gerar nenhum impacto, que ele vai fluir com o cavalo. A gente precisa muito disso na hora de uma apresentação, por exemplo, numa prova de marcha. Em qualquer modalidade, em qualquer atividade equestre. Não é só na prova de marcha. É que na prova de marcha eu acredito que ela fique muito visível por conta da frequência do movimento, né? Como a frequência é alta, a gente consegue perceber perfeitamente o cavaleiro que está com o quadril descontraído e o cavaleiro que está com o quadril duro. Né? E no começo da equitação, na verdade, isso é um problema muito sério, porque a nossa tendência, especialmente diante de situações, como eu comentei anteriormente, né, falando da respiração, a nossa tendência, especialmente em situações desafiadoras, situações que nos colocam uma atenção no sentido da tensão, a gente trava o abdômen, a gente trava a musculatura da perna. E é por isso que as pessoas têm muita dificuldade no começo de acompanhar, por exemplo, o momento de um cavalo ao trote. Porque no momento que o cavalo trota, ele muda aquela biomecânica do passo para o trote, aí entra uma biomecânica que o cara não está acostumado, que nunca trotou, a movimentação do dorso longo do cavalo muda, a transferência de sinais para o corpo do cara muda, ele ainda fica duro, aí que faz que a gente chama aqui de pipoca, né? Que é ficar quicando no dorso do cavalo. Mas eu percebi uma coisa, que isso daí também incomoda o animal. Sim. Porque eu estou trabalhando com burro e que de vez em quando ele marca, ele está muito associado, ele dissocia e tal, tá uma tocadinha boa ali, de repente ele associa. Quando ele associa, eu endureço o quadril e eu faço exatamente esse efeito pipoca. Rapaz, você acredita que ele busca um jeito mais confortável dele dissociar de novo? Acredito. Você acredita que por um acaso apareceu, assim, eu fui orientado assim, sabe quando vem de dentro, assim, é o senhor que nos orienta, e fiz isso daí, não é que deu certo? Eu acredito. É completamente coerente com, eu passo um exercício para os meus alunos, que assim, depois que eu vejo que o aluno tem uma boa descontração do quadril satisfatória para fluir nos movimentos com o cavalo, eu peço para ele endurecer o quadril. E aí o que acontece
acontece? No passo, o cavalo tende a picar o passo, ele tende a encurtar a passada. E na medida em que você solta o quadril, ele tende a alongar a passada. Ah, rapaz. Olha só, então quer dizer, não foi impressão minha mesmo. Não, foi realmente acontece Não, isso então de verdade. acontece. A sensibilidade do bicho é incrível, né? É incrível. Ah, rapaz, como pode, cara? Top, top, top. E, Rafael, eu anotei algumas coisinhas aqui, cara. Opa, manda bala. Eu fiquei, eu fiquei curioso demais algumas informações aqui, ó. É, ah, tá. Aí, aí acho que eu foi numa continuação de uma história desse daí, que eu vi alguma coisa do trote elevado. Não, o que é troca de diagonal no trote elevado. Ah, Ah, isso. sim. O que é troca de diagonal? Diagonal troca de diagonal em trote elevado. Isso daí que eu não consegui assimilar exatamente o que era a hora que eu assisti. Quando a gente observa a biomecânica dos andamentos naturais, né, excluindo a marcha agora um pouco, mas falando de passo, trote e galope, cada andamento ele tem a sua característica, né? E a gente tem aí 3 elementos que a gente vai observar nos 3 andamentos, passo, trote e galope, que vão classificá-los de maneira diferente. Então, o trote ele tem algumas características que são particulares, que quando combinadas caracterizam justamente o trote, né? Então, o trote ele é um movimento simétrico, significa dizer que tudo que o cavalo faz de um lado do corpo, ele faz exatamente igual do outro, né? Diferentemente do galope, que o cavalo faz uma coisa com o lado do corpo que ele não faz do outro. O cavalo galopa ou no pé esquerdo ou no pé direito, né? Então, o movimento do galope é assimétrico, não tem simetria. O trote, ele é simétrico. Quando o cavalo faz um movimento com o lado direito do corpo dele, em seguida ele faz exatamente o mesmo movimento com o corpo do lado esquerdo. Então, esse é um elemento. O segundo elemento é que o trote, assim como no galope, ele tem suspensão, diferente do passo, por exemplo, que não tem suspensão. Tem um breve momento, a depender da qualidade do trote de cada cavalo, né? Alguns têm mais, outros têm menos. Eles têm um momento em que eles ficam fora do chão. Então, ele faz um movimento de um lado, vem a suspensão, ele faz o outro. E, por fim, o trote, ele é o único movimento dos 3 andamentos naturais que não tem basculação da cabeça, que significa que a cabeça do cavalo ela fica parada. O passo, quando o cavalo caminha, ele balança. Certo. E o galope também, ele balança para cima e para baixo. O trote, não. O trote, a cabeça do cavalo fica parada. Então, essas são as 3 características essenciais, as básicas da biomecânica que a gente avalia. Suspensão, em cada um dos andamentos, né? Suspensão, simetria e basculação da cabeça. Estou falando isso para explicar o que acontece para a gente identificar a diagonal. Então, quando o cavalo trota, quando ele pisa no chão com a mão esquerda, simultaneamente, ele pisa no chão com o pé. Quando ele pisa com a mão esquerda, ele pisa simultaneamente com o pé direito. Ao mesmo tempo que ele bate o pé direito no chão, ele bate a mão esquerda. Depois aí vem um momento breve de suspensão e depois vem a outra diagonal, que é a mão direita com o pé esquerdo. Então vamos imaginar que esse livro aqui, ó, cada vértice do livro sejam as patas do cavalo. Aqui em cima são as mãos e embaixo os pés. Quando o cavalo toca esta mão no chão, no caso aqui, acho que para vocês vai estar a mão direita, né? Quando ele toca esta mão no chão, ele toca a qual aí para você? Direita ou esquerda? Para mim tá à esquerda. Esquerda, beleza. Para mim também. Então, quando ele toca a mão esquerda no chão, ele vai tocar o pé direito. Por isso que é uma diagonal, ó. Diagonal. E depois da suspensão vem a diagonal da mão direita com o pé esquerdo. Isso. Então, o que acontece? É isso que na marcha diagonal de associação. É isso que na marcha nós chamamos de associação. Ele está associado. Isso. Diagonal. Quanto mais associado, mais diagonal, certo? Quanto mais dissociado,
associado mais lateral. Exato. Então, e aí o que acontece? Diante dessa biomecânica do trote, como nós trabalhamos o cavalo essencialmente na pista, a gente na pista está sempre indo em alguma mão. Ou a gente está na mão esquerda, certo? Quando a gente está na pista circulando com a cerca do nosso lado direito e a pista do nosso lado esquerdo, a gente está na pista à mão esquerda, circulando na pista no sentido anti-horário, à esquerda. Uhum. E quando nós estamos à mão direita, nós estamos circulando na pista no sentido horário. Se nós estamos numa direção, quando o cavalo está num arqueamento, os membros internos vão ter uma amplitude e os externos vão ter outra. Os membros externos vão ter mais amplitude do que os membros internos. Os membros internos vão ser responsáveis por sustentar o cavalo equilibrado e os membros externos por empurrar o cavalo para frente. Então, quando eu estou no trote e eu sei que ele tem esse movimento diagonal, se eu estou fazendo trote elevado, que é um movimento que a gente acompanha, elevando em um dos lados e sentando no outro, eu preciso escolher que lado é esse. Então, se o cavalo está no trote para o lado esquerdo, eu ensino os meus alunos a acompanharem a mão de fora, o que significa que no tempo em que a mão de fora, no caso para a esquerda, a mão de fora vai ser a direita, certo? Uhum. Certo. No momento em que ele toca a mão direita no chão, o cavaleiro ou a amazona tem que estar com contato na sela, bumbum na sela. E no momento em que o cavalo tira essa mão do chão e eleva, e ela está no ar, ele tem que estar em elevação. Então a gente faz o movimento do trote elevado, né? Acompanhando o andamento do cavalo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. O trote é um andamento de 2 tempos, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2. O cavalo trota 1, 2, 1, 2. Então no 1 eu sento. O que é esse 1? É a mão de fora tocando no chão. 1. No 2 eu elevo. O que é essa elevação? É a mão de fora no ar. Ou seja, a mão de dentro no chão. Pode ser também, né? Então quer dizer, por quê? Porque então fica muito mais fácil para o cavaleiro quando ele acompanha uma das mãos. Muito mais fácil para o cavaleiro e para o cavalo, porque aí o cavalo, o momento em que você encosta na sela, que é o momento em que você sobrecarrega mais o cavalo, né, que você senta, que é o momento em que você sobrecarrega mais o cavalo, ele está com o pé do equilíbrio no chão. Porque se você está acompanhando a mão de fora, você está acompanhando o pé de dentro, certo? Certo, corretíssimo. E o pé que, na verdade, é responsável por empurrar e por equilibrar o cavalo. Então, se o cavalo consegue se equilibrar melhor, ele vai se empurrar melhor. Então, no momento em que o cavalo toca a mão de fora, ele toca o pé de dentro. E no momento em que ele toca o pé de dentro, você senta na sela para acompanhar o cavalo no momento do equilíbrio, entendeu? Então, para a esquerda, a gente acompanha a mão direita e para a direita, a gente acompanha a mão esquerda. É isso. Que top, não sabia dessa, cara. Tá vendo? Acabei de ter uma aula de equitação brutal aqui. Eu não tô entendendo, não. Quanto isso aí vai fazer diferença. Na verdade, os animais de marcha, você não precisa se preocupar com isso, especialmente os mais dissociados, porque como ele dissocia, não tem nem como fazer trote elevado. Não, então, não vai fazer elevado, mas só de eu ter um ponto de referência para poder acompanhar, eu consigo melhorar minha montada. Porque, afinal, a marcha, os animais, a maioria são diagonal mesmo. Então, eles sobem a mão direita para a esquerda. E normalmente o trabalho que a gente que faz aqui é de melhorar o posterior, de fazer ele entrar mais debaixo da massa e ficar menos para trás. Sim. Normalmente, a gente faz do jeito que eu consigo um resultado bom. A morro abaixo, eu solto ele na maior velocidade do trote, ou velocidade de marcha, até ele quase galopar. Eu só não deixo ele galopar. Automaticamente, fazendo isso morro abaixo, ele vai entrar mais com o posterior debaixo da massa. E isso, eu tenho o resultado que quando ele chega no plano, ele deixa de ser no diagonal e ele começa a chegar o pé primeiro antes da mão. Aí deu tempo de apoio. Essa fração de segundo já deu tempo de apoio. Então, Claro, e outra coisa que eu faço muito também é galopar morro acima, para poder fazer o animal criar impulsão, sabe? Então, tem
ele cria força, né? Porque o posterior ali é o motor, né? A Sim, garupa ali é o motor, né, Rafael? sim, sim, E a gente conseguindo o controle, acabou. exato. O cavalo que sabe fazer, vamos supor que aqui a minha mão esquerda é o dorso do cavalo, né? E aqui minha Uhum. mão direita é o lombo do cavalo. O animal que consegue fazer esse movimento aqui, né? Então Ah, repara, sim. aqui está o dorso, o lombo do meu cavalo. O animal que Sim. consegue fazer esse movimento aqui é o cavalo que a gente chama leve de boca. É, Que porque na ele verdade entra. o cavalo leve de boca é um animal que está com a paleta para cima. É um cavalo que tira a paleta do chão, né? E isso é ginástica. Para o cavalo fazer isso, ele precisa de ginástica, ele precisa de desenvolvimento físico no sentido da força, né, da musculação e Uhum. alongamento. Ele precisa alongar o dorso, né, para fazer isso aqui. Ele precisa alongar o dorso, ou seja, contrair o abdômen. É igual a gente, Sim. exatamente igual a gente. Para a gente poder alongar as nossas costas, a gente precisa contrair o abdômen. E é Top. exatamente isso que o cavalo faz para poder ter o abaixamento do posterior, né? O abaixamento do posterior o cavalo ele é uma gangorra. Sim. Se a garupa abaixa, a frente sobe. Se a frente abaixa, a garupa sobe. Hum. É uma gangorra, é física. Isso não tem os métodos, as técnicas, né, os processos, tudo isso, eles são puramente subjetivos. Cada um faz de um jeito e ponto. É, A gente pode se espelhar em quem a gente quiser, a gente pode ter os nossos alunos que tentam fazer exatamente como a gente faz, mas cada um faz de um jeito. Agora, a física, ela é indiscutível. Ela é igual para todo mundo. é, Aquilo que a gente estava conversando da respiração diafragmática, do movimento e tal. É igual para todo mundo. Não é muda. fundamento. Exato, Fundamento é imutável. exato. Eu tenho o costume de iniciar a gama nos meus animais, eu defino alguns subcomandos. Porque, por exemplo, a gente põe um animal no redondel, a gente fala assim, ó, vira para a direita, vira para a esquerda, qualquer jeito, beleza, né? Quando eu vou para o cabresto, eu ensino o meu animal a levantar o focinho para cima e ele cruzar o pé. Ele virar para o focinho na altura normal, ele cruzar a mão. Eu ensino Uhum, antes de montar. Quando eu uhum, monto, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer ele manter o focinho em cima e cruzar o posterior, trabalhar só o posterior. Eu uhum, fazendo dessa forma, eu tenho o costume de chamar essa técnica de freio de mão. Porque para o animal pular, ele precisa afundar, mergulhar o focinho. perfeito. Para ele arrancar, também ele precisa apoiar o posterior. Só Isso. que então, se eu mantenho ele com o focinho alto e tenho o controle do posterior dele, tá vendo por que eu chamo de freio de mão? Uhum, E dessa forma, normalmente, mesmo com burro, eu saio aí no terceiro dia, segundo dia, ensino, já sai para fora do redondel, já sai para poder andar, para poder desarnar o trem, soltar o trem para a estrada para poder correr, sabe? Fazer ele cantar um pouquinho. E, e bacana. olha, e realmente é isso, porque quando eu levanto o focinho dele, automaticamente ele levanta à frente, né? E ele vai entrar mais pro posterior debaixo da massa, né? Uhum, uhum. Bom, no Moar pelo menos tem dado certo dessa forma. Sim, sim, sim. Muito, muito bacana. O, os processos, eles são muito curiosos, né? Como a gente vai vendo as coisas diferentes entre cada treinador, cada pessoa, né? Isso eu acho muito incrível com o cavalo, né? Acredito que com o Moar também seja dessa maneira, como eles entendem o que a gente quer, né? É óbvio que para que tenha uma comunicação satisfatória, a gente tem que dominar algumas coisas da linguagem,
o que eles Sim. estão falando também, pelo menos de alguma forma satisfatória, ler e tudo mais do que eles estão dizendo. Mas o esforço e a capacidade que esses bichos têm de se ajustar ao que a gente, ao que a gente quer de fato que aconteça é uma coisa, eu acho muito impressionante. Eu já passei por umas coisas assim que é até engraçado. Uma égua, por exemplo, uma égua maravilhosa de um aluno meu, ela me ensinou que eu estava desequilibrando todos os meus cavalos e não sabia. Porque eu estava fazendo uma coisa que eu fiz a vida inteira e que ela não tolerou. Ela não conseguiu. Ela falou que não ia fazer do jeito que eu estava fazendo. E aí que eu fui perceber que todos os outros cavalos que eu tinha trabalhado estavam fazendo o que eu queria a despeito da minha ignorância. Né? A despeito da minha falta de conhecimento sobre o que eu estava fazendo ali. Então é muito louco, assim. Tem muita, eu tenho muita história, assim, muita história do cavalo me falando, olha, isso aqui eu não consigo fazer. E daí na hora que eu vou perceber, porque eu estou fazendo uma porção de bobagem. Mas não é. Cada animal é uma personalidade. Cada animal tem o costume de falar que a fórmula da doma ela é muito simples. São três fundamentos: comportamento, a gente tem que entender o comportamento e a personalidade do nosso animal. E com base nisso, na personalidade do meu animal, eu vou criar estratégia para poder colocar as técnicas em prática. Um animal que é muito quente não vai ser da mesma forma de um animal apagado. Perfeito. Então, Perfeito. em cima disso daí, eu tenho costume de montar um trabalho específico. Eu costumo falar que eu busco, claro, né? Eu sou falho, muitas vezes não existe ninguém perfeito. É só o Senhor que já que passou pouco tempo por essa terra, único perfeito. Mas eu busco o tempo todo, tá? Eu busco a melhorar, sabe? Eu busco mais conhecimento. Inclusive, para quem mexe com doma aí, que não leu esse livro ainda, O Corpo que Fala, é uma boa opção para você ler, você entender um pouco mais os seus gestos, os seus sinais, o que você demonstra para o seu animal. Porque tem muita gente que às vezes põe muita energia e não permite que o animal entenda aonde é a saída. Aí o que acontece? O cavalo é especialista nisso, né? Exatamente. Esse livro deve ter sido escrito por um cavalo. Boa. Mas, e daí normalmente os caras falam assim, Marcos, meu animal tá dando coisa, tá não sei o quê, tá vindo pra cima. Ué, ele simplesmente não está entendendo aonde está a saída, está colocando energia demais. Não está deixando nítido isso, né? Você está falando isso, eu me lembrei, tem uma frase do Tom Lawrence. Depois a gente pode até conversar um pouco sobre quem é o Tom Lawrence e tal, mas tem uma frase do Tom Lawrence que ele fala assim: não existe um único método no reino do bom horsemanship. Né? É saber que tudo aquilo que a gente sabe sobre cavalos pode mudar, aliás, pode não, vai mudar com o próximo. Isso é verdade. Isso é verdade. Rapaz, esse dia, não sei se já aconteceu com você, mas outro dia eu tô mexendo com um casal de animal aqui, melhoramento genético muito bom, tá? Hora nenhuma teve intenção de dar coice nem nada. Só que um deles, por natureza, muito espantado, a outra é muito mansa. E esse que é muito manso, um belo dia, tipo assim, deu algo assim, como se fosse um sequestro da amígdala, entendeu? E realmente ficou apavorado, não entendi o porquê, busco entender. Alguma vez já aconteceu alguma forma desse jeito com você, Rafael? Sim. Tem duas coisas que eu
acho que pode ser bacana de conversar sobre isso que você está trazendo, e eu acho esse assunto importantíssimo, né? Tem aquela frase, né, que morre afogado quem sabe nadar, né? E o manso é o que machuca, né? Essa sabedoria popular, de alguma maneira, ela tem um fundamento muito enraizado na prática, porque o que acontece é o seguinte: esses animais que são de índole, às vezes até para trás, né, mais pacatos, muito calmos, animais que você precisa adicionar uma energia, o que na verdade acontece é que eles sentem essas aversividades que a gente expõe o cavalo, depois vai tentando familiarizar eles, né? Que tudo cavalo, eu acredito que o Moar seja assim também, é aversivo até você provar para ele o contrário, né? E esses animais, a única diferença deles para o cavalo que a gente chama de hiperreativo, o cavalo quente, por exemplo, o cavalo que manifesta nas patas, é que eles não manifestam nas patas. É a única diferença. Porque foi feito já estudos medindo batimento cardíaco, igual. Foi feito estudos observando a liberação de neurotransmissores, é igual. Então, a única diferença de um para o outro é que eles têm uma tendência a se fechar, enquanto esses outros animais têm uma tendência a explodir. E aí, o que acontece? Esses animais que explodem, eles estão, na verdade, comunicando para nós como eles estão lidando com aquilo. A aversividade manifesta ali, né? Você vê nas patas dele que ele está com medo. Você vê no olho dele que ele está com medo. Você vê na respiração, você vê na cauda, você vê na musculação, você vê em tudo. O outro cavalo, como ele não manifesta, a gente pensa que ele não está com medo, que ele não está ansioso. Mas ele está tanto quanto se não estiver mais. Porque aí o que acontece? Aí que vem a segunda parte que eu queria contribuir, que eu acho que é interessantíssimo, que eu aprendi com um cara que atualmente é a minha maior referência, um australiano, depois eu posso deixar o nome dele por escrito aqui, que chama Warwick Schiller. Acho que eu até comentei dele com você, quando a gente conversou pelo WhatsApp. E tem uma coisa, é um raciocínio muito lógico, super fácil de entender, que na verdade ele fala do acúmulo de ansiedade. O que acontece? A gente chega em casa e não lava a louça, e aí chega isso de manhã, né? Não lava a louça, chega o Milton está trazendo, é o caso de pessoas introspectivas, exatamente. Vou dar um exemplo aqui, que só já volto no raciocínio aí, mas é muito triste, é muito pesado até, me desculpa, mas é que foi o que me veio na cabeça. Esse pessoal que a gente vê nas escolas, né, que fazem essas chacinas, né? Isso, na verdade, é um acúmulo de ansiedade que se manifesta no momento explosivo. Então, as pessoas introspectivas, elas tendem a ser assim também. Elas não manifestam isso. Elas não manifestam as angústias e as contrariedades. Elas introjetam as angústias e as contrariedades. E aí isso acaba aparecendo no momento de explosão. Então, o que ele fala nesse livro, por exemplo? Aí você não lavou a louça de manhã, a louça está lá de tarde, e aí alguém fala assim, você não lavou a louça. Aí chega depois do almoço, você não lavou a louça. Aí à noite, você não lavou a louça. Quando é no dia seguinte, e você esqueceu, por exemplo, a toalha molhada em cima da cama, aí a pessoa surta. Vou embora, não aguento mais, isso aqui não é pra mim, não vou mais morar com você, acabou tudo entre nós. Mas é um acúmulo de situações que vão acontecendo, que no final, uma coisinha que acontece é o suficiente para romper. E o cavalo acontece a mesma coisa. E eu acredito que com o ar acontece a mesma coisa. Então você sai no exterior, ele dá o exemplo do coelho, né, no livro, passa o primeiro coelho, o cavalo não faz nada. Ou você não percebe que ele faz alguma coisa. Passa o segundo coelho, ele só levanta a cabeça e vai. No quarto coelho, ele balança a cabeça. No quinto coelho, ele tenta sair no trote, se segura, tal, e ele vai. Quando tá no 13º, aí é pé para cima e coisa, pulo. Porque é um acúmulo de ansiedades, entendeu? Então, e aí o que acontece? E uma terceira coisa que é importante ser destacada, que é a gente. A gente lida com os cavalos quentes e hiperreativos de uma maneira,
A gente está o tempo inteiro ligado com esses cavalos. A gente está o tempo inteiro pronto para o cavalo dar uma refugada, pronto para o cavalo querer correr. E esses cavalos não. Né? E aí eles rompem mesmo. Eu já passei muito por isso. Muito. Eu treinei uns anos atrás, eu treinei um cavalo manga larga paulista. Esse perfil manso. Botava meus irmãos pequenos para montar, minha esposa para montar. Um belo dia estava no exterior, um cavalo, a gente fazendo no exterior, eu e mais um cara, o cavalo sumiu de vista, meu amigo. O bicho ferveu no pulo, cara. Ferveu. Eu já estava montando nele faz uns 6 meses, cavalo top, saía sozinho com ele fazer exterior. Mas nesse dia que o cavalo que estava fazendo exterior comigo sumiu da vista, putz, ferveu no pulo. Do nada. Olha só. Não, eu consegui assimilar essa informação, por quê? Porque eu sou introspectivo, eu nunca fui extrospectivo, eu sempre fui dessa forma. Uhum. E a hora que você estava falando aí de querer ir embora, não sei o que, eu estava até pensando que você estava falando de mim. Não, mas é muito comum. Tem muita gente que é assim. É um perfil, né? Então, é um perfil. A gente tem que aprender a conviver com esse perfil. Eu nunca tinha analisado dessa forma. Tá vendo? Olha o Fabrício falando beleza aí. Beleza, jovem. Rapaz, que top, cara. Top. Tá vendo, meu amigo? Cada dia. Rapaz, nós temos que fazer mais live, viu? Eu tenho certeza. Vamos fazer. É informação, porque não é só eu que aprendo. Olha quantas pessoas têm aprendendo, quantas pessoas já passou e quantas pessoas que vão assistir depois também. Olha o Paulo aí, o Muar, por mais manso que seja, ele sempre mostra. O cavalo também sempre mostra. Sempre mostra. É que realmente eu estava desligado, eu nunca tinha pensado dessa forma, percebido isso. Mas não é, às vezes, o Marquinho, é difícil. A gente tem que assumir que, especialmente com esse tipo de perfil, em muitos momentos, especialmente montado de cima, que você vê mal o cavalo vê você também mal. Não é tão simples assim perceber. É óbvio que dá para perceber se a gente estiver muito atento, aí, especialmente aos microsinais. Por isso que estudar, por exemplo, a comunicação facial dos cavalos é fundamental, porque todo comportamento do cavalo, ele começa na cara. Então, antes do cavalo morder, antes do cavalo fugir, antes do cavalo dar um coice, antes do cavalo falar com um suspiro ou com um repousar de patas que ele está descontraído, antes do cavalo abaixar o pescoço para a gente interpretar, antes do cavalo soltar a musculatura para a gente interpretar, tudo antes acontece na cara. Tudo. Então, se a gente consegue perceber os sinais, né, da comunicação equina no rosto, a gente está sempre mais perto do cavalo. A gente está sempre mais rápido, tanto para solicitar quanto para aliviar. E montado a gente não tem acesso. A única coisa do conjunto de cabeça que a gente vê do cavalo montado é a orelha. Então é muito importante estudar. Tem até hoje tem bastante estudo publicado sobre isso também. Uma moça no Brasil que é especialista nisso, ela trabalha espetacular. E a Caroline Bini, vale a pena conhecer o trabalho dela, que ela traz toda essa interpretação das expressões. Eu já vi o trabalho da Paola, só que eu não sei falar sobre o nome dela, não. Também espetacular. Não. Também espetacular. Hoje, para quem busca, tem muita informação. Aliás, a informação, a época que a gente vive, a informação hoje, ela é gigante, né, Rafael? Sim. Só que o que faz a diferença? Não é só a informação. É a pessoa que sabe o que fazer com essa informação. Exato. Por exemplo, da forma que você me falou agora, da forma que você me ajudou, já mudou minha visão. Eu já sei o que fazer com essa informação.
Só que a maioria das pessoas, o que precisa? Exatamente disso que você fez, de pegar na mão e falar, ó, é assim, assim, é por isso, assim, assim. Isso faz a diferença. O guiar, o ensinar a fazer o que se faz com a informação, porque a informação, amigo, ela tá dispersa. Eu tenho um grande amigo, chama Rubens Brito, lá do Ceará. Do Ceará não, desculpa, do Pernambuco. E inclusive amigo do Milton também, que está aí assistindo a gente. E ele fala uma coisa que é muito legal, acho que eu acredito plenamente nisso, é sentar no papel agora. Depois de tudo que você leu, bota embaixo da cela, senta no papel. O cavalo é um reduto do conhecimento prático, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui, se na hora que a gente entra no redondel, não funciona nada, então não vale nada. Sim, ué. Prático, precisa ter horas de sela, ter horas com o cavalo no cabresto, fazendo, escovando, limpando casco, manejo, etc. É isso que valida, né? É prática, né? Tudo é prática, horas de voo. Isso. Que top, cara. Não, que top. Eu tinha mais coisa aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem algo que você me abriu a mente, cara. Olha, já caiu minha anotação aqui. Que eu já tinha visto, tá? Que já tinha acontecido comigo, e eu não sabia que era simplesmente um comportamento de dissuasão. Uma coisa que você fala no vídeo. O que você fala naquele vídeo. Inclusive, hoje eu estava revendo ele de novo. Eu acho muito bom. Sobre o movimento de dissuasão, de quando sai lá longe da coisa e tal. Sim. Eu já tinha visto várias vezes, eu só não sabia que você ainda é dessa forma que você explica isso daí ainda hoje, não? Sim. O cavalo, eu acredito que mais do que o muar, né? É um animal de dissuasão. Tem aquela coisa, né? A gente acha que o cavalo é tonto, porque ele dá coice para não acertar nada, né? O muar não dá coice para errar, o muar acerta todos. O muar só dá coice se ele sabe que ele vai acertar. E o cavalo, na maioria das vezes, só dá o coice se ele sabe que ele não vai acertar. Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, pelo amor de Deus. Porque o cavalo ele tem muito essa coisa da fuga. O que é essa fuga? É da fuga do contato. A zona de fuga do cavalo, ela é muito grande. Muito grande. E a zona de contato, ela é realmente muito pequena. Então, para o cavalo buscar pelo contato, a gente realmente precisa invadir um espaço muito pequeno. A zona de fuga já é enorme. Então, o cavalo, ele avisa, né? Ele mostra o repertório, que a gente fala. A gente toca o cavalo e sai galopando dali 3, 4 galões e dá um coice, né? Porque ele não quer, ele sabe que ele não vai te aceitar. Ele está fazendo isso para você não chegar. Né? Verdade. Então, essa é a discussão, é você mostrar um repertório ali. E tem outros comportamentos também que se enquadram dentro da dissuasão. Mas no cavalo, esse de mostrar as armas, ele é o mais... Você falou aí em relação ao ar de não dar coice para errar. Sabe algo que eu vejo muito diferente no moar e no equino? É o seguinte, o equino, ele percebeu que você não oferece perigo, ele aceita o contato, né? O moar é exatamente esse último contato, desse último metro, ele até aceita você chegar ali a 1 metro de distância dele. Isso. Só é exatamente esse contato que ele não aceita. Ele vai se defender e ele vai dar coice para acertar, para poder se defender e fugir. Eu imagino que seja por quê? Porque ele, como não tem a mesma velocidade, claro, não é regra, né? Porque meu pai mesmo tem uma mula que caneludo. aposta a corrida pro cavalo, já ganhou as partes, sabe? Mas por ele não ter essa velocidade, então ele aprendeu a se defender exatamente de perto.
É o que eu imagino. Sim. Você concorda com esse ponto de vista ou de que forma que você vê? Eu acredito que essa justificativa ela está ligada a algum elemento genético, né? E possivelmente aí da seleção natural que foi feito entre cada uma dessas espécies, né? O muar, os asininos, eles são animais muito óbvios, né? Muito próximos ao cavalo, mas de habitats diferentes, né? Inclusive a capacidade de se alimentar é completamente diferente também, né? O asinino, no geral, ele come muito mais variedade de coisas do que um equino. E isso em função do habitat que eles originalmente ocupavam. Então, os cavalos são animais originalmente de estepes, de pradarias. Então, eles tinham espaço e foram selecionados para correr mesmo das agressividades. Enquanto que os asininos, eles eram animais que povoavam muito mais os desertos, as regiões já mais semiáridas e as regiões montanhosas também, que o terreno é muito irregular, então não dá tanta opção de fuga. Então, o contato, a briga, é uma realidade da seleção natural muito maior dos asininos do que dos equinos. Então, nos Estados Unidos, o pessoal solta jumento em fazenda de ovelha, né? Porque ele não é que ele vai atrás, ele mata o coiote. Para proteger. O coiote. Então é um animal com outro perfil, né? Apesar de serem geneticamente quase idênticos, né? Que nem a gente e o chimpanzé, por exemplo, somos quase idênticos, são animais diferentes. Né? Sim, claro. Apesar que tem gente que acha que veio do chimpanzé, sabe? É uma confusão, né? É uma confusão. Eu sou a imagem do criador, sabe? Mas cada um que escolhe de onde que vem, sabe? Eu não tenho nada contra, cada um que eu sei cada que um escolhe no que acredita. Cada um escolhe no que acredita. E isso não muda em nada. Meu amigo, cara, olha, já tá fazendo 1 hora, cara. Uia. Olha, como que, rapaz, Vitor, a gente tem tanta coisa ainda para se falar e já se. A gente marca outra, pô. Não, vou marcar sim, não tem jeito não, hein? Tanta coisa para falar ainda, não falou nem metade. Oi? Não falou nem a metade do que precisava e já acabou o tempo. Rafael, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço. Pô, para mim foi um privilégio, uma honra. Bate-papo super legal. Estou aqui acompanhando o seu trabalho, acho as coisas que você faz incríveis, o seu conteúdo é muito bom. Eu espero que um dia desses aí a gente possa se encontrar pessoalmente para montar cavalo juntos, fazer umas coisas juntos também. Vai ser uma honra para mim. Com certeza. Eu estou com um projeto para 2024, com a graça do Senhor, ele assim permitindo. Se eu não fizer 24, eu vou fazer 25. Eu quero fazer uma turnê. Eu tenho muito aluno para o Brasil inteiro. Eu tenho um curso online, né? Então, a minha ideia é fazer uma turnê, passar a visitar os alunos, entendeu? Sim. E com certeza. Passa por aqui. Aí, vou passar, com certeza, meu amigo, com certeza. E colocaram uma pergunta aqui, cara. Deixa eu dar uma olhada nessa pergunta aqui. Ah, não, só mandando um boa noite aqui. Joia. Ele já sabe, boa noite. Já sabe que nós vamos ficar por aqui. Meu amigo, então, vamos ficando por aqui. Nós vamos se conversar para marcar outro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Tamo junto. Tudo de bom. Tchau.